noite. Que a doce paz do Mestre Jesus envolva o nosso coração. Vamos iniciando nessa noite o Evangelho. Nós somos do Grupo Espírita Irmã Marisa, que está localizado na Rua 15 de Novembro, 309, no Jardim Cipaba, Osasco. Vamos todos juntos nesse momento, unindo os nossos corações. Juntos, vamos cumprimentando aos mentores, benfeitores espirituais presentes e rogamos que ele nos envolva em muita paz e em paz. Vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Pai Criador de amor e bondade. Rogamos a ele que fortaleça o nosso coração e a nossa mente. E que sua luz se faça presente em todos os lares. Rogamos forças para que possamos entender, sentir e agir de acordo com a vontade do Pai. E assim, ajuda-nos, Pai, a amar, ensina-nos a servir o caminho do bem, e envolvidos em Tua paz. Estamos pedindo permissão para iniciarmos o Evangelho desta noite, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E vamos envolvendo com muito carinho, com muito amor, a nossa irmã e companheira Ana, que fará a leitura e o comentário do livro O Pão Nosso. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje, queridos, nós vamos refletir sobre a lição 70 do livro Pão Nosso, Elogios. E Emmanuel dá esse título com base no versículo 28 do capítulo 11 do Evangelho de Mateus, quando o apóstolo cita a seguinte passagem, palavras de Jesus. Antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, aqui, nós vamos fazer a leitura para um melhor entendimento. Então, dirigia-se Jesus à multidão com o enorme poder do seu amor, conquistando geral atenção. Mal terminara as observações amorosas e sábias, eis que uma senhora se levanta no seio da turba e, magnetizada pela sua expressão de espiritualidade sublime, reporta-se em voz alta as bem-aventuranças que deviam caber a Maria por haver contribuído na vinda do Salvador à face da terra. Mas, prestamente, na perfeita compreensão das consequências infelizes que poderiam advir da atitude impensada, responde o mestre que, antes de tudo, serão bem-aventurados os que ouvem a revelação de Deus e lhe praticam os ensinamentos, observando-lhe os princípios. A passagem constitui esclarecimento vivo para que não se amorteça entre os discípulos sinceros a campanha contra o elogio pessoal, veneno das obras mais santas a sufocar-lhes propósitos e esperanças. Se admiras algum companheiro que se categoriza a teus olhos por trabalhador fiel do bem, não o perturbes com palavras das quais o mundo tem abusado muitas vezes, construindo frases superficiais no perigoso festim da lisonja. Ajuda-o com a boa vontade e entendimento, na execução do ministério que lhe compete, sem te esqueceres de que, acima de todas as bem-aventuranças, brilham os divinos dons daqueles que ouvem a palavra do Senhor, colocando-a em prática.
Então, aqui nós vamos ver, gente, uma passagem muitíssimo importante. Porque Jesus ele não perdia a menor oportunidade de ensinar. E naquele momento, com a grandeza espiritual, com a visão que Jesus tinha, ele percebeu o perigo daquela colocação daquela pessoa. Ele que sempre ensinou, né, a humildade, estava ali pregando, falando do amor, da humildade. Aquela atitude impensada, nós sabemos daquela mulher, poderia confundir aqueles que estavam ouvindo ele ali naquele momento. E mais, Jesus projetou esta atitude para o futuro. Mas essa atitude negativa para o futuro, porque os discípulos estavam ali, os discípulos precisavam entender que eles poderiam enfrentar situações daquele gênero. E olha Jesus com a visão grandiosa dele, ele já se antepõe, né, à situação, imediatamente procurando corrigir aquele momento, quando ele diz assim: mas bem-aventurado é aqueles que fazem a vontade de Deus. É evidente que a Maria tem toda a grandeza dela. Ninguém desconhece a grandeza dela como mãe de Jesus. Mas o mestre, Jesus, não se abalou por aquilo, mas ele percebeu a dificuldade nossa, né, da criatura humana diante de um elogio de tamanho porte. E isso acontece muito. Né? É claro que aquela mulher ela não estava fazendo aquilo de propósito. Aliás, ela ignorava totalmente o prejuízo que aquele elogio poderia causar para todos que estavam ali e para todos nós. Né? Porque o que acontece com o elogio? Ele envaidece, ele eleva o nosso ego, ele obscurece a nossa visão. E aí, muitas vezes, nós falamos, mas por que Jesus foi tão assim, né? Muito profundo, cortando essa situação. Parece até que é um momento de expressão sincera. Aparentemente não haveria nenhum mal ali. Mas nós sabemos o quão perigoso, o quão difícil é o homem, nós, criaturas, recebermos um elogio com entendimento. Claro que Jesus não iria se prejudicar com aquilo, mas nós sim. Os discípulos, sim. E eles enfrentaram isso ao longo da vida, quando Paulo, né, no momento em que ele curou, e houve aquele alarde, elevando ele à categoria de Deus, e ele se posicionou com humildade, falando que tudo aquilo provinha de Deus, não era ele que estava fazendo. Então, para que nós pudéssemos ter essa grandeza, nós deveríamos ser um espírito mais evoluído, mas nós não somos ainda. Então, a pessoa, principalmente nós espíritas, né? Então nós elevamos um pouquinho, e aí aparece um médium com grandes possibilidades, e vem o elogio. Muitas vezes esse elogio, gente, é um motivo de muito prejuízo, porque faz nós estacionarmos. Ou seja, quando nós recebemos um elogio, como nós não sabemos receber, às vezes a gente ou pensa que realmente é grande, né? Sou o melhor mesmo, quando a gente fala, nossa, você é o melhor médium da casa, você é o melhor expositor da casa. Então, se nós não tivermos aquela postura humilde, compreendendo o que nós estamos fazendo, se nós não estivermos fazendo a vontade de Deus, nós podemos fracassar, nós podemos fraquejar. Porque só é bem-aventurado aquele que cumpre a vontade de Deus. Então, diante do elogio, nós falarmos, não, nós estamos aqui como instrumento. Quem está realizando tudo isso são os bons espíritos, é Jesus com a permissão de Deus. Então, nós temos que falar isso, mas falar com sinceridade. Porque às vezes a gente fala, não, quem faz isso, eu sou só instrumento, mas no fundo, o orgulho, a vaidade é alimentada dentro de nós. E quando o orgulho, quando nós nos sentimos envaidecidos com elogio, a queda, gente, é fatal. Em qualquer situação da nossa vida, seja na casa espírita, seja num ambiente de trabalho, quando nós achamos que nós somos os melhores mesmo,
porque os outros estão dizendo, nós começamos a cair, nós começamos a cavar o nosso próprio fracasso, porque é muito difícil você manter uma posição. Quando vem o elogio, você fala, nossa, mas eu tenho que me superar, eu tenho que me superar. E muitas vezes você quer agradar aquelas pessoas, aquele grupo, e a gente esquece de agradar Jesus, que é quem nós devemos agradar. Nós temos que obedecer à vontade de Deus. Então, é muito interessante essa passagem aqui, né, dessa lição, o elogio, e principalmente quando ele diz assim, se você admiras um companheiro que se categoriza teus olhos por trabalhador fiel do bem, não o perturbes com palavras das quais o mundo tem abusado muitas vezes. Então, são palavras vãs, que você eleva o ego daquela pessoa, mas não dá sustentação, não dá apoio, não vibra amor para que aquela criatura permaneça lutando, permaneça se melhorando, porque nós nunca sabemos tudo, nós nunca sabemos nada. Então, cuidado com o elogio, cuidado aquele que faz o elogio e cuidado muito de nós quando nós recebemos o elogio. Porque quando ele vem, nós precisamos nos firmar muito mais, nós precisamos nos apegar a Jesus, pedindo força para que a vaidade, para que o orgulho não domine o nosso coração. Então ele pede, Emmanuel coloca aqui, ajude-o com boa vontade e entendimento na execução do ministério que lhe compete. Então, se nós não pudermos ajudá-lo, é melhor silenciar, certo? Então, nós vamos fazer com que ele prevaleça, que aquela pessoa que a gente admira, aquele médium de faculdades maravilhosas, aquele expositor que fala as palavras do evangelho com entendimento, nós temos que vibrar amor para que ele prevaleça ali. E jamais perturbá-lo com um elogio que muitas vezes, gente, é muito difícil para nós. Às vezes a gente está trilhando um caminho certinho ali, com muita dificuldade. Aí, mas você consegue manter. Aí vem um elogio, aquele elogio vacila, nos deixa vacilante. Porque ou a gente se sente que já é tudo, ou a gente quer superar uma coisa que a gente não tem forças. E aí a gente fracassa. Então, o elogio nesse sentido, e Jesus nos alerta para que tenhamos, né, esse entendimento de fazer a vontade de Deus. E bem-aventurado é aquele que faz a vontade de Deus. Só isso. O resto, nós temos que trabalhar para manter, né, para nos mantermos dentro dos padrões do Mestre. E assim, amigos, nós vamos, né, encerrando essa lição maravilhosa, mas que possa ficar em nossos corações a certeza de que nós estamos aqui para trabalhar para Jesus e com Jesus. Ninguém é melhor do que ninguém, né? Relembrando aquela passagem que chamaram Jesus de bom, e ele disse, bom é meu Pai que está no céu. Imagina Jesus dizendo isso. E nós? O que nós temos que fazer? Nós somos apenas sombra, né? Nesse caminhar, lutando com todas as nossas forças para não fraquejar. Então, vamos auxiliar uns aos outros, sempre vibrando amor. E deixando essas coisas do mundo do lado, né? Porque a vaidade só tende a nos fazer perder, tá bom? Que Jesus nos abençoe e que nós possamos ter esse evangelho de hoje com muito amor, pensando, né, realmente no nosso mestre, no aniversariante desse mês que é Jesus. Então vamos envolver com muito carinho o nosso companheiro Eurípides, né, que vai fazer por nós o evangelho dessa noite. Graças a Deus. Boa noite a todos. Muito bem, Ana. Esta lição do Pão Nosso é uma lição que cabe não aqui como uma crítica severa, né? Mas cabe bastante aos espíritas, né? A nós, porque realmente os espíritas gostam de ter este auxílio, né, de bajular ou de ter a condição de elogios favoráveis, né, aos expositores ou aos médiuns
que trabalham. Até esperando isso, né? Até esperam um elogio. Esperam, exato. Tem essa característica de dar elogios muito memoráveis, né? E nós vemos que muitas vezes esses médiuns que recebem esses elogios se vangloriam e acabam se decaindo, né, de formas bastante expressivas nos trabalhos, nas atividades de alguma casa espírita. E já vimos bastante isso acontecer. E é uma lição realmente bastante interessante às nossas reflexões, né? E nós temos hoje um capítulo que está bastante atual, mais uma vez, nos nossos dias. É o capítulo 13, o item 9. Não saiba a mão direita o que faz a mão esquerda. E o item 9 é uma instrução dos espíritos que tem aqui duas divisões neste item, que é a mensagem de instrução dos espíritos à irmã Rosália, em Paris, 1860, e um espírito protetor em Lyon, 1860 também. Então nós vamos ler um trecho em função da extensão da mensagem, das duas mensagens, né, que nos é passado. Então diz assim: a caridade material e a caridade moral, que é o item que nós vamos ver. E diz assim: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos nos fizessem eles. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nesses preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seriam felizes. Não mais aí haveriam ódio, nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais viríeis nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisto um pouco, auxiliai os infelizes o melhor que podeis. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir. Amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos. Desejo
compreendais bem o que seja a caridade moral que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém, que é a mais difícil de exercer. Muito bem, e aqui nós já dividimos a condição de caridade para todos nós, que na verdade é uma condição muito adequada nos nossos dias de hoje. É uma condição bastante precisa nesses nossos dias, que estão fazendo com que a gente se modifique, com que a gente mude as nossas características. E a condição de ser mais caridoso, exercer o uso desta potencialidade que todos nós temos, né? Ele faz aqui uma divisão da caridade material e da caridade moral, que nós podemos fazer tanto de uma como da outra, da forma mais adequada possível. E, na verdade, nenhum de nós consegue fugir desta característica, deste valor que todos nós temos e muitas vezes não utilizamos. Todos nós podemos fazer alguma coisa por alguém, mesmo porque todos nós necessitamos de alguém. Então esta troca é constante em todo o nosso tempo de vida, em passarmos por aqui. Em passando por aqui, nós observamos que nós precisamos sempre de alguém. Não podemos ter esta condição orgulhosa de achar que não podemos ajudar ninguém, ou não podemos ser ajudados por ninguém. E por isso, esta troca, que seria uma troca tão necessária, tão interessante de usar a caridade, faz com que nós nos modifiquemos. A caridade material tem várias formas de serem feitas, várias maneiras de se utilizar este potencial. E esta condição de fazer a caridade material, hoje principalmente, é uma condição muito necessária, que está fazendo com que os nossos corações, os nossos pensamentos e atitudes se modifiquem em favor de todos aqueles nossos irmãos que necessitam da nossa ajuda, da nossa doação, em qualquer situação de nossas vidas. Ou nós mesmos estamos necessitados nestes 2 últimos anos que estamos aí passando, estamos terminando, todos nós necessitamos de uma ajuda, de uma forma moral de ser orientado, de ser ajudado, de se não cair na condição depressiva. Então existe aí uma série de fórmulas que nós estamos observando nesses 2 últimos anos, que nós podemos fortalecer a uns e a outros e também sermos fortalecidos. Quantos e quantos irmãos nossos caíram em depressões difíceis por perdas de entes, por condições de acontecimentos tristes, e realmente a depressão acaba vindo, chocando a pessoa, chocando o coração e tirando as pessoas do convívio realmente dentro de uma relação melhor para seguir em frente. Então nós vemos que hoje não só a condição material, mas também a condição moral
está dentro dos nossos empenhos de ouvir alguém, de dar uma orientação a alguém, de dar uma iniciativa a alguém e um incentivo muito grande, já que todas as seitas, todas as religiões estão juntas neste empenho caridoso das orações, das vibrações, dos pedidos de força e coragem a Deus nosso Pai, para que possamos suportar esses instantes de mudança de característica do nosso planeta. Consequentemente, todos nós vamos estar nos modificando dos nossos sentimentos. Por isso, podemos fazer sim uns pelos outros. Podemos sim utilizar este potencial que o Pai nos deu e que muitas vezes não utilizamos. Às vezes por uma condição muito simples, de observar uma ajuda que fazemos a alguém e esta ajuda que fizemos é desprezada de alguma forma. E aí nós observamos e acabamos julgando a pessoa, condenando a pessoa e dizendo não ajudo mais a ninguém. Olha aí, eu ajudei esse, eu ajudei aquele e olha o que ele fez com a ajuda que eu dei. Desprezou. E aí nós encerramos a nossa característica mais ampla que Jesus nos deixou, que foi de sermos caridosos, independente da forma, da condição, que vale muito mais do que termos fé, do que termos esperanças. Utilizarmos a caridade intensamente. Dizemos, não ajudo mais ninguém. E às vezes, a partir daí, somos procurados por outros que necessitam ainda mais da nossa ajuda e nós não damos a ajuda necessária. Então esta é uma característica muito firme do nosso milindre, de não querer ajudar mais ninguém. Mas nos esquecemos que fazemos a nossa parte. Estamos fazendo a nossa parte. A responsabilidade do outro de desprezar a nossa ajuda é totalmente dele. Ele é o responsável e nunca vai poder dizer que não foi ajudado, ou não foi amparado, ou não foi orientado. Então é uma responsabilidade dele, mas a nossa parte é feita. Então cumprimos assim com esta força que Jesus deixou de uma maneira muito ampla, muito clara, muito simples. Vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Olha que responsabilidade que Jesus nos deixou diante da condição de saber que nós podíamos sim fazer, utilizar esta força do nosso coração, dos nossos sentimentos e ajudar aquele que necessita um pouco mais de nós, ou necessita naquele instante que nós podemos ajudar. E esta é uma característica que muitas vezes nós necessitamos de uma pessoa, de alguém, e vamos atrás de alguém que necessita e pode nos ajudar. Então esta troca é uma condição ampla dos nossos sentimentos, de percebermos realmente que nós podemos ajudar uns aos outros, como ele diz aqui no início desta mensagem. Amemo-nos uns aos outros, porque esta é uma condição de todos nós, de amarmos uns aos outros. E determinados sofrimentos não poderiam existir, não precisavam existir, se amássemos uns aos outros de uma forma mais ampla, mais natural.
o que prevalece mais em nossos sentimentos e ações e pensamentos ainda são as nossas raivas, os nossos ódios, os nossos desprezos, desrespeitos. E isso nós estamos ainda carregando, desde muito, ainda carregamos estes ódios, estas raivas, estas má condições de usarmos melhor os nossos potenciais divinos, que é passar luz, que é passar bondade, que é passar caridade intensa dos nossos pensamentos e sentimentos em todas as situações de nossas vidas, em todos os momentos em que nós somos solicitados a prevalecer no sentido do bem. E nós temos um exemplo maior, que foi Jesus, que mostrou em toda a sua passagem exatamente este momento que estamos vivendo agora. Esse momento que nós estamos passando agora é um momento importante em função das nossas mudanças muito antigas, muito lá de trás, porque trazemos todas estas negatividades antes de reencarnarmos diante da presença de Jesus. Porque lá de trás nós já estamos tratando destas condições negativas com uma força muito grande, uma força de raiva e ódio intenso. E Jesus veio trazer a bondade, a caridade, a serenidade e a paciência para que nós pudéssemos nos modificarmos diante da mudança do próprio planeta, que já iniciou-se há algum tempo e nós não conseguimos ainda observar estas características que o Pai nos deu. Características de bondade que precisam sim crescer para sermos melhores, para sermos um dia espíritos bons. Há muito tempo nós estamos aí nos degladiando, nos agredindo de várias formas. Sequer tínhamos a habilidade de ouvir alguém dizer: escuta, vamos orar, ou vamos a uma determinada igreja fazer uma oração, ou fazer um pedido a Deus, nosso Pai, que nos dê uma melhoria em termos de ajuda para esse ou para aquele. E nós diríamos: ah, não, hoje eu não posso fazer isso, hoje eu estou ocupado, não tenho tempo. Vê aí uma outra hora que a gente vai. Ou então vai indo que depois eu vou. E Jesus não fazia isso. Jesus, todas as vezes que foi solicitado a ajudar, a dar a sua palavra de carinho, inclusive na lição que foi lida, ele já se levantava e dizia: vamos andando. Não tinha a história de dizer: ah, mas está chovendo, ah, mas está longe, ah, mas essa hora é perigoso. Enfim, dar alguma desculpa. Jesus não tinha esses empecilhos. E olha que naquele tempo era também perigoso igual a hoje. Também perigoso exatamente. Porque tudo o que acontecia naquela época está acontecendo exatamente igual. Porque os nossos defeitos são iguais nos dias de hoje. O que mudou foi só a época. Mudou só o período das nossas oportunidades de estarmos aqui. Mas as agressões, os roubos, os latrocínios,
enfim, todas as negatividades de nossas vidas que enfrentamos hoje, aconteciam na mesma época de Jesus. E ele enfrentou tudo isso de uma maneira serena, nos dando exemplos primordiais, nos dando força de ação em todos os sentidos. Então continuamos ainda com esta dificuldade de abrirmos o nosso coração em ajuda, em empenho por esse ou por aquele, em força de ação, de melhoria de pensamento, utilizar as nossas condições de educação para podermos não utilizar o menosprezo ou a falta de ajuda, virarmos as costas. Precisamos tomar alguns cuidados? Sim, tomar alguns cuidados é preciso. Não tem dúvida disso. Mas Jesus, quando ia se pôr à condição de fazer o bem a alguém, ele se dispunha naturalmente. Ele não fazia nada forçado, como muitas vezes nós fazemos dentro de algum interesse. Eu vou ajudar esse ou aquele porque amanhã com certeza ele me ajuda. Ou eu posso pedir a ele. Não. A naturalidade da caridade é uma coisa muito ampla, de nós nos dispormos naturalmente, com serenidade, de agir e fazer o bem. Então devemos aproveitar as oportunidades que estamos tendo hoje, sim, porque estamos ainda por aqui. Porque temos também ainda a doutrina espírita que não nos deixa sermos melhores que ninguém, como a nossa irmã falou. Não deixa, nenhum espírita é melhor que ninguém. Porque, na verdade, ninguém, nenhum de nós é melhor que ninguém. Todos nós somos necessitados, como o próprio Emmanuel diz, internados neste hospital, nesta escola, e estamos necessitando ter alta. Precisamos melhorar para ter alta. Então, somos defeituosos? Sim. Continuamos defeituosos. Vamos melhorar um dia? Vamos melhorar um dia. Porque graças ao Pai, as oportunidades que já tivemos, conseguimos melhorar alguns pontinhos, alguns tijolinhos. Hoje já podemos ouvir e falar de amor, coisa que nós não fazíamos há alguns anos atrás, algum tempo atrás. Reencarnávamos com posições e pretensões de aproveitarmos a reencarnação e não aproveitávamos. Ou aproveitávamos muito pouco. Então temos aí mais uma vez a oportunidade, aproveitando este final de ano, este Natal, onde comemoramos mais uma vez esta posição de aniversário do nosso mestre, que precisa estar continuando a nos ajudar, para que possamos crescer e utilizar esses potenciais, não só de caridade, mas todos os potenciais melhores que já temos, em função daqueles todos que necessitam, que estão ao nosso lado, que estão em condições de ser nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, em todos os campos que estivermos frequentando. É mais uma oportunidade de passar ajuda, de passar carinho e fazer a condição plena de utilizar
os momentos de caridade, porque caridade é amor. E foi o ideal que Jesus nos deixou. Muito amor, muito carinho e muito empenho de nos passar lições adequadas. Que possamos lembrar do Mestre nesse instante e dar um presente a Ele, como foi dito em outro dia. O que nós vamos dar de presente a Jesus? Vamos dar o nosso empenho, vamos dar o nosso carinho aos nossos irmãos mais necessitados. E com isso Jesus aproveitou a oportunidade, aproveitou a chance que teve de prosseguir e melhorar diante da sua oportunidade. Que o Pai nos abençoe nesta data e que Jesus nos envolva hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E vamos envolver a nossa irmã Marlene, que fará as vibrações a todos nós nesse instante de caridade, mais uma vez, porque vibrar é desejar o bem a todos. Que assim seja. Tá sem som, Marlene. Boa noite a todos. Vamos iniciar nesse momento as vibrações dessa noite, emitindo um sentimento de amor, de carinho e de esperança. Pedindo a misericórdia de Deus, nosso Pai Criador, vamos vibrar pela fraternidade e paz de toda a humanidade. Vibremos pelo Brasil, pela paz, pelo equilíbrio e justiça. Vibremos pelo equilíbrio e pela paz de todas as famílias. Vamos vibrar também pelas crianças desamparadas, os idosos abandonados e esquecidos, pelos desempregados, para que tenham esperança de dias melhores, pelos sem-tetos, pelos desesperados que pensam em acabar com a própria vida, pelos que desconhecem as leis de Deus, pelos viciados, desorientados, para que possam se libertar. Vibremos pela implantação do Evangelho em todos os lares, pela confraternização religiosa. Vibremos também pela cura de todos os doentes. Vibremos pela nossa casa, Irmã Marisa, e todos que pedem a oração, vibrações, para que recebam toda a ajuda que necessitam, física e espirituais. Vibremos pelos nossos lares, nossas famílias, vibrações de paz, de amor e respeito, e muito carinho. Vibremos por esse evangelho maravilhoso que recebemos em nossos lares todos os dias, pelos trabalhadores dessa seara. Vamos vibrar para que a luz e o amor de Jesus envolva toda a humanidade nesse Natal. Vamos chamar agora a nossa irmã Guilhermina para fazer o encerramento de hoje. Boa noite, meus irmãos. Pai Celeste, agradecemos por nos orientar no entendimento do Evangelho de hoje. Que possamos carregar essa luz pelos desertos de nossos pensamentos, esse Evangelho que nos esclarece o tamanho do amor que tens por nós. Obrigado, Pai, por nos entender e nos aceitar como somos, cada um à sua maneira. Obrigado, Pai, pela paciência e estarmos sempre procurando nos melhorar cada dia. E nos perdoe por ainda cometermos os deslizes da vida. Que Jesus renasça todo instante em nossos corações. Que assim seja. E um Feliz Natal a todos.